Imagine acordar um dia e perceber que suas próprias mãos não parecem suas. Elas estão ali, você vê, você até sente toque, mas alguma coisa não encaixa. É como se o seu corpo tivesse se tornado estranho. Em Mãos, uma das partes mais impactantes do livro de Oliver Sacks, a gente encontra relatos que desafiam tudo o que pensamos sobre controle, percepção e identidade corporal. Hoje a gente vai conhecer essa história e entender o que acontece quando o corpo deixa de ser familiar. Ok? Vamos lá? Essa frase, gente, é poderosa e ela foi dita por Madeline Jay, a figura central da nossa história. Uma mulher de 60 anos que viveu uma vida inteira sentindo exatamente isso. Que suas mãos eram objetos estranhos, inúteis, que não pertenciam a ela. O mundo que ela habitava era, no mínimo, desconcertante. Então, vamos mergulhar nesse caso para entender melhor. A Madeline tinha 60 anos, era cega de nascença e também tinha paralisia cerebral. Mas, apesar de uma vida inteira de cuidados, ela era uma pessoa excepcionalmente inteligente e articulada, o que tornava a condição dela ainda mais intrigante para o Dr. Oliver Sacks. Pois é, mesmo com toda essa inteligência, Madeline descrevia as próprias mãos como completamente inúteis. Ela não conseguia ler em braille, não conseguia fazer a mais simples das tarefas manuais, e para o Dr. Sacks isso foi uma surpresa e tanto, sabe? Porque a paralisia cerebral geralmente não inutiliza as mãos dessa maneira. Tinha alguma coisa muito estranha acontecendo ali. E aqui está o centro de todo o mistério. Olha só que paradoxo. Os nervos das mãos da Madalena estavam intactos. Ela sentia toque, dor, temperatura, tudo. Mas a percepção consciente? Essa parte estava ausente. A capacidade de reconhecer um objeto pelo tato, de explorar, de sentir que aquelas mãos eram de fato dela, simplesmente não existia. As mãos dela não faziam aqueles movimentos interrogativos, sabe? Aqueles pequenos gestos que a gente faz o tempo todo para descobrir o mundo. Eram, como ela mesma disse, inertes. Com esse quebra-cabeça em mãos, literalmente, o Dr. Sacks começou a investigar o porquê daquilo tudo. Não parecia ser uma perda de uma função, mas sim uma ausência fundamental. Ele precisava de um diagnóstico para algo que, ao que tudo indicava, nunca tinha existido. E é aí que vem a hipótese central dele, que é genial. Será que as mãos dela eram inúteis simplesmente porque ela nunca, jamais as usou? Ele começou a teorizar que, por ter sido cuidada e servida a vida inteira, ela nunca passou por aquela fase crucial da infância em que um bebê aprende a explorar o mundo com as mãos, a desenvolver uma identidade motora. Para reforçar essa ideia, Sacks encontrou um paralelo num estudo com soldados que tiveram ferimentos graves nas mãos. Mesmo depois da recuperação física, eles ainda sentiam as mãos como estranhas, sem vida. Os pesquisadores chamaram isso de dissociação dos sistemas gnósticos. É um nome complicado, mas em outras palavras, a conexão entre o cérebro e a capacidade de usar as mãos para perceber o mundo tinha sido quebrada pela lesão. Isso nos leva, finalmente, ao diagnóstico da Madeline, uma agnose de desenvolvimento. A diferença aqui é gigantesca e fundamental. Os soldados perderam uma habilidade que eles já tinham. A Madeline nunca a adquiriu. Ela não precisava recuperar as mãos. Ela precisava, pela primeira vez na vida, aos 60 anos de idade, construir a ideia de mãos na própria mente. Certo, então como se começa uma tarefa dessas? Uma ordem direta tipo, use suas mãos não ia funcionar, claro. Era preciso provocar um impulso genuíno, algo que viesse de dentro para fora. E a solução foi surpreendentemente simples e começou na hora do café da manhã. Um dia, a equipe deixou a comida um pouquinho fora do alcance dela. A fome e a impaciência foram crescendo e, em vez de esperar passivamente como ela sempre fez a vida inteira, aconteceu uma coisa nova, um impulso. Ela estendeu o braço, tateou a mesa, encontrou um bagel e levou até a boca. Esse ato, tão trivial para nós, foi o primeiro ato de vontade que ela executou com as mãos em 60 anos de vida. Nas palavras do próprio Dr. Sacks, esse momento marcou o nascimento dela como um indivíduo motor. Foi a primeira vez que ela agiu sobre o mundo por conta própria e, consequentemente, foi a primeira vez que ela verdadeiramente percebeu o mundo através do toque. A partir daquele primeiro ato, daquele primeiro toque, a transformação foi meteórica. Foi como se aquele primeiro contato tivesse despertado uma nova fome, uma vontade incontrolável de explorar tudo, absolutamente tudo ao seu redor. A velocidade com que tudo aconteceu é impressionante. Do primeiro bagel, ela passou a explorar comida e objetos na primeira semana. No primeiro mês, ela já estava criando sua primeira escultura. Em um ano, Madeline Jay
A mulher com montes de massa inúteis se tornou conhecida como a escultora cega de Saint Benedict. A história dela é um testemunho incrível da capacidade que o nosso cérebro tem para aprender, não importa a idade. A transformação da Madeleine não foi só sobre aprender a usar as mãos, foi sobre descobrir um mundo de beleza, um mundo que ela passou a reproduzir em suas esculturas. É uma história realmente inspiradora, uma das muitas que estão no livro O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu. Se quiser mergulhar a fundo nesses casos, o link para comprar o livro está aqui na descrição. A história da Madeleine é extraordinária, sem dúvida, mas ela revela um princípio universal. E é algo que o Sachs explora mais a fundo no finalzinho do capítulo. O princípio é simples, mas extremamente profundo: o uso. E o mais legal é que esse princípio se aplica de forma muito ampla. A solução do uso ativo funcionou não só para a talentosa Madeleine, mas também para um outro paciente, o Simon K., que tinha uma condição parecida, mas sem o mesmo dom artístico. E mais, funcionou até para pacientes com neuropatia severa, que sentiam as mãos perdidas, desrealizadas. Em todos os casos, a chave era a mesma: levar a pessoa a agir. E aqui está o ponto central de toda essa história, que se resume numa frase do neurologista Roy Campbell: a integração está na ação. Não é só sentir, não é só pensar, é no ato de fazer que a gente integra nosso corpo, nossa percepção e cria um eu coerente. É assim que a gente constrói a nossa realidade, através do uso. A seção Mãos mostra que o corpo não é só biologia, ele é experiência, percepção e construção psíquica. Quando essa integração falha, a identidade também pode se fragmentar. Se você gostou dessa análise, já deixa o like e comenta aqui qual desses casos mais te chamou a atenção. Na próxima psicoleitura, a gente continua explorando outra parte do livro de Oliver Sacks: Psicologia além das páginas, direto para sua vida. Um forte abraço e até mais!